Chevrolet Celta Spirit. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo, eu venho trazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Chevrolet Celta, que em análise, como eu disse, é na versão Spirit com motor 1.0, 8 válvulas, flex, câmbio manual, 4 portas, ano 2010. Versão top de linha para esse ano modelo, uma vez que a versão Super saiu de linha em 2009. Mas começando aqui falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse, e todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2022, falando primeiro aqui da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 24.185. Já a tabela FIPE, curiosamente, um pouco abaixo desse valor, ficou em R$ 23.887. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Você também vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então já no ato da compra, considerando aqui a tabela KBB, que foi o maior valor, ou seja, na pior das hipóteses, né? E considerando aqui também que a tabela KBB reflete um pouco mais da realidade de como esses carros estão sendo efetivamente vendidos, negociados nessas condições aí de uso e de conservação que eu disse, é um carro que vai te custar R$ 24.718,74 para você já ter ele na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas falando agora em custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas a alíquota é de 4% sobre o valor da tabela FIPE aproximado. Para o caso aqui do Celta, ficaria em R$ 955,48. Taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado aqui esse ano em Minas, foi de R$ 135,95. Ainda não tem o valor atualizado de 2023, então vamos nos basear no valor de 2022. Seguro, que seria interessante você pensar em fazer para um carro desse, mas como é um carro com mais de 10 anos de uso, talvez você não consiga ir nas modalidades mais convencionais aí de seguro. Talvez uma modalidade de cooperativa possa te atender mais facilmente. Se for o caso, em média aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 120 por mês, o que dá R$ 1.440 por ano. Mas eu digo que esse é um valor médio, que também pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro. Então, para a sua realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em novembro de 2019. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 18.242. Então, diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.881,67. Em percentual dá 7,88%. É um carro que subiu muito de preço aí nos últimos anos, né? Principalmente com a alta dos preços aí de praticamente todos os carros, tanto 0 km quanto usados. O Celta se tornou uma opção das mais procuradas aí para sua categoria. Quem não queria, né, na época aí da gasolina, 7, quase R$ 8 aí em alguns estados, um carro bem econômico, compacto para o dia a dia para trabalhar, não é verdade? Então é um carro que subiu bastante de preço e já era um carro também bem procurado, bem valorizado, com certeza. Então, inflação elevada. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 649,76. Isso dá por mês R$ 54,15. Mas esse é um somatório para você observar com certo cuidado, com certo bom senso, porque como eu disse, estamos considerando aqui a inflação dele nos últimos 3 anos, que foi uma movimentação atípica do mercado automotivo. A tendência, né, que está começando a acontecer aí nos últimos meses e que pode continuar acontecendo e deveria ser assim,
é que os carros continuem a caindo de preço mês após mês, ano após ano. E não seria diferente aqui com o Celta. Então, provavelmente, você comprando um carro desse agora e ficando com ele aí por uns 2 a 3 anos, ele vai estar custando menos, ele vai provavelmente estar mais barato, né? Cair de preço. Então, você vai ter que somar os custos de documentação e seguro, o valor que ele der de depreciação, para você saber de fato quanto esse carro te custou por ano. Eu diria que provavelmente esse custo total vai ser um pouco maior do que o que foi somado aqui. Algo para ficar ligado. Mas falando agora em custos de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Celta 2010? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido? Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficou em R$ 70. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 201. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 63, bem baratas. Já os pneus, medidas 165, 70, 13, encontrei que os Continental Conti Eco Contact 3 por R$ 1.500. Já falei em vários vídeos, né, que pneus de aro 13 estão ficando um pouco mais difíceis de serem encontrados no mercado e quando são encontrados, tem preços aí aproximadamente de pneus de aro 15. E aqui vimos na prática que está sendo dessa forma realmente. Falando agora em óleo de motor, né, a especificação aqui da Chevrolet é a 5W30 e esse motor GM Família 1 VHCE pega 3,5 litros com a troca do filtro. Então, contei 4 litros de um Acedelco 100% sintético API SN. Ficaram em R$ 153 os 4 litros. Já a correia de acessórios aqui da Gates ficou por R$ 46 sem tensor incluso. E o kit de correia dentada, também da Gates, porém aqui já com tensor incluso, ficou em R$ 179, também bem acessível. Assim como os filtros, cotei todos aqui da MAN. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 28, filtro de óleo, R$ 20, filtro de combustível, R$ 26 e o filtro do ar-condicionado, R$ 24. Bem como os amortecedores. Encontrei aqui os 4 da Monro, modelo Monromatic Plus. Aqui, essa linha de amortecedores não são pressurizados a gás, né? Apenas a óleo. Então, ficaram em R$ 1.274 os 4 amortecedores aqui, sem kits de batentes, coxins, coifas incluso, mas ainda assim preço bem acessível considerando a categoria desse carro. Então, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Celta, ficou em R$ 3.584. Eu diria que é um dos mais baratos de manter, que eu já fiz lista aqui no canal. E eu já fiz lista de centenas de carros aqui já. Ao final eu vou deixar uma playlist com todos esses vídeos e vou deixar também um vídeo em que eu fiz uma relação aí dos mais baratos de manter, os 25 carros mais baratos de manter que eu já fiz levantamento de preço aqui no canal. Então, ao final, dá uma olhada lá, mas aqui ainda tem muita informação importante para você saber sobre o Celta. E uma delas são os custos relacionados a abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com um preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Tá? A R$ 4,99 o litro. E esse carro tem um tanque de 54 litros, até considerado grande para os padrões aí da sua categoria. Então fica em R$ 269,46 para enchê-lo. E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 7,6 no etanol e 10,7 na gasolina. Já na estrada, 8,7 no etanol e 12,8 na gasolina. Na prática, é um carro que tende a ter um consumo melhor do que o que foi dito aqui em ficha técnica. Mas é um carro essencialmente econômico mesmo dentro de cidade. Na estrada ele vai ser apenas ok. E eu vou explicar o porquê um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, agora em autonomia, com tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 410 km. Se estiver abastecido com gasolina, sobe para 578. Já na estrada com etanol, 470 km, com gasolina 691. Tanque de porte médio, consumo até razoável, então autonomia fica favorecida.
E como que é a lista de equipamentos, né, dessa versão Spirit? Vem de série com para-choque pintado na cor do veículo, ar quente e temporizador do limpador traseiro. Então, observem que aqui para a época, né, eram alguns mimos que vinham aí de série. Os outros eram opcionais, que seria a direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. Assim como o sistema de som, né, que também vinha como opcional, que era um CD player sem mais conectividade. Então, é bem o essencial, o mínimo necessário aí para a categoria. Mas falando em conjunto mecânico, aqui ele já é equipado com o motor GM Família 1 VHCE, é o atualizado, né, que veio também lá no Prisma, né, que é a sua versão sedã, no Classic, motor que já teve todo um trabalho de redução de atrito e aplicação de componentes um pouco mais modernos, ainda, por exemplo, acelerador eletrônico, coletor de admissão em termoplástico, tudo para tentar extrair o máximo de potência com o mínimo de consumo de combustível. Aqui, né, mecanicamente, ele é um SOHC, né, então ele tem um comando apenas no cabeçote, acionado por correia dentada, e a sua potência é de 77 cavalos na gasolina e 78 no etanol a 6.400 RPM. E o torque fica em 9,5 kgfm na gasolina e 9,7 no etanol a 5.200 RPM. Então, o torque máximo aqui vem no giro bem elevado. Você precisa esticar muito as marchas para poder ver todo esse desempenho. Aí é um dos motivos do porquê esse carro talvez não seja tão econômico na estrada, principalmente. Porém, é um carro bem leve, 880 quilos. Então a relação de peso-potência ainda fica em bons 11,3 kg por cavalo. Comparado com outros aí de sua categoria, está bem aceitável, assim como o 0 a 100 em 13,4 segundos. Porém, aqui ele é equipado com câmbio F17-HR, de até bons engates, até leves, mais ou menos precisos, porém ele tem relações de marchas bem curtas, justamente para você conseguir chegar nessa rotação de torque máximo mais rápido. Porém, isso vem com um preço, que é o consumo de combustível mais elevado. Se você quiser andar de forma mais tranquila, só encostando o pé ali, mas na estrada acima dos 80, 90 km por hora, o giro, mesmo de quinta marcha, vai estar bem elevado. Então, entra mais combustível, consequentemente, né, por tempo, e isso acaba afetando o consumo. Então, é um carro que vai ter médias na estrada apenas ok. Ele brilha mesmo no consumo, é dentro de cidade. Porém, ele é um carro também de manutenção, como vocês viram aí, bem barata, né, com relação a peças. Muito disso também se justifica pela sua configuração mais simples, né? Em questão de suspensão, utiliza McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Em sistema de freios, disco sólido na dianteira e tambor na traseira. Peças aí bem baratas, geralmente, né? Compartilha muita coisa com linha Prisma, Corsa, Classic e outros da Chevrolet, então tudo tranquilo demais de manter bem acessível. A assistência da direção é hidráulica, mas ela vem como opcional, então dependendo do carro que você estiver olhando para comprar, pode ser que ele não venha equipado com esse sistema. E o porta-malas tem 260 litros de capacidade, eu diria que ele é pequeno para a categoria, mas dá para fazer as compras do mês, dá para levar ali bagagens de 2, 3 pessoas se você eventualmente precisar viajar, e é só. Porém, como seus pontos positivos principais, ele tem um motor bem resistente, confiável, de peças bem baratas, fáceis de encontrar. Tudo se resolve com muita tranquilidade, com muita facilidade e com baixo custo nesse carro. Carro de desempenho ok para os seus padrões, para a sua categoria. Consumo excelente dentro de cidade principalmente. E é um carro compacto, dimensões externas mais reduzidas, então ótimo para o trânsito urbano, ótimo para encontrar vagas para estacionar. E nessa versão com 4 portas ele tem uma boa procura, uma boa revenda, porque, né, claro, tinha as versões aí do Celta com 2 portas. É um pouco mais difícil de revender, o seu valor de mercado também é um pouco menor, mas também, né, só de ser um Celta já é um carro que, para suas necessidades, para a sua proposta, ele atende muito bem, com certeza. Porém, como pontos negativos, é um carro que tem pouco espaço interno, isso aí não tem como evitar. Acabamento interno também, ele é apenas ok para a categoria, utiliza plástico duro em todo o seu revestimento interno, bancos de qualidade apenas ok, nada de esplêndido, eu diria. Porta-malas também considerado pequeno, tem vários relatos aí de falha em bomba d'água, né, que aqui nesse ano aí do Celta, já o 2010, utiliza rotor de plástico, costuma quebrar com um pouco mais de facilidade, mas também outra peça que
quando precisar trocar, não vai ser cara. Também tem relatos de vazamento de óleo na caixa de marchas, é bem comum na linha Celta, Prisma e Corsa Classic. É um carro de baixa estabilidade e segurança ao fazer curvas, utiliza pneus mais finos, então é um carro para você viajar com certo cuidado. É baixo em relação ao solo, então também pode raspar o fundo ali com um pouco mais de facilidade aí em lombadas e entradas e saídas de rampas de garagem, principalmente. Mas ainda assim pode ser uma boa opção de compra aí abaixo dos R$25 mil de carro compacto, urbano, para você utilizar no dia a dia com baixo custo de manutenção e boa confiabilidade mecânica. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, você levaria um Celta para sua garagem, o ano 2010 aí 1.0? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final aqui, como eu prometi, né? A playlist com vários vídeos nesse formato, para você que ainda está na dúvida entre um Celta e um outro carro. E para você que quer conhecer os carros mais baratos de manter, que eu já fiz vídeo aqui do canal, vou deixar aqui em cima também o vídeo de ranking desses carros. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E no mais é isso. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.